Então, pessoal, dando sequência aqui no nosso bate-papo, o professor já introduziu aí um pouco aí de que o nosso bate-papo também hoje vai versar sobre a parte prática, né? Então, pegando esse gancho aí da parte prática, professor, em termos de diligências e atos, né, que podem ser realizados para que seja exitoso, né, o procedimento como a investigação criminosa, o que o professor pode mencionar para nós aí que pode ser feito? Ou mencionar o que está dentro do próprio provimento, o que é que pode ser feito dentro da realidade, que pode ser exercido, né, por nós, profissionais do direito, independente do lado que nós estejamos atuando, seja por assistente de acusação, seja por defesa, não importa. O que é importante é como você pode utilizar esse mecanismo que eu vejo como tão importante para a advocacia brasileira. Bom, inicialmente é importante falar o seguinte: uma questão importante é ver que todas as fases em que esse procedimento ele pode ser desenvolvido. Então, quem elaborou a redação deste provimento tem uma noção muito boa do sistema italiano, porque no sistema italiano, assim como deu origem, né, a este provimento 188, a investigação defensiva ela pode ser levada a cabo não somente no âmbito dos inquéritos policiais, civis ou militares, mas também no âmbito da ação penal, ao longo da instrução criminal, como também ao longo da fase recursal e como também ao longo de uma fase de execução penal. Então, estamos falando aí no interesse, né, na tutela de interesses de indiciados, investigados ou suspeitos, na tutela de interesses de acusados ou réus, formalmente processados, né, no âmbito criminal pelo Estado. Também estamos falando no interesse de pessoas que já são condenadas, mas estão ainda com recurso, e não importa que grau de jurisdição, seja um recurso nos tribunais de justiça federais, ou nos tribunais intermediários em Brasília, ou nos tribunais superiores, STJ e STF. Não importa o grau de jurisdição, a investigação defensiva também pode ser utilizada na fase recursal e também pode ser utilizada na fase da execução penal, né? Muito embora não haja previsão na LEP, que é a Lei de Execução Penal 7.210/84, é possível, sim, realizar investigação defensiva para mover as ações referentes às chamadas revisões criminais no Brasil. Artigo 621, inciso 2 do Código de Processo Penal fala sobre esta possibilidade de, havendo uma prova nova, né, a favor do apenado, mover uma ação de revisão criminal. Ora, que prova nova que é essa? Não é o Estado que vai providenciar essa prova nova. Quem que vai providenciar, quem que vai à busca, à caça dessa prova nova? É exatamente a defesa do apenado, do condenado, ou defensoria pública, ou um advogado constituído pelo próprio apenado, pelos seus familiares. Então, é importante, neste primeiro momento da pergunta, né, responder, né, esclarecendo que a investigação preliminar defensiva ela pode ser realizada em qualquer fase, extraprocessual ou já na fase da execução penal, que também é uma fase processual específica. Agora, a segunda parte da pergunta, ela se responde, então, através de que modo que essa investigação preliminar defensiva pode ser exercitada pelos advogados ou defensores públicos. Bom, aí é a redação do artigo 3º do provimento, de diversas formas, né? Eu vou destacar as mais importantes, ao meu ver, ao meu sentir, que são as mais impactantes, né? Primeiro, através de produção, de realizar atos para produzir provas no sentido de paralisar o inquérito policial. A paralisação do inquérito policial, o termo técnico que se dá é trancamento do inquérito policial. Isso pode ser feito através de um pedido oficial nos autos ou através de um habeas corpus, né? Então, hoje na prática, então a investigação defensiva ela ajudaria a colher provas, elementos probatórios para formalizar a paralisação de um inquérito policial que seja um inquérito policial que não esteja sendo levado a lugar nenhum, esteja apenas enrolando a vida do suspeito, do indiciado, ou então por uma perseguição, que a gente sabe que nos grandes rincões do Brasil, nos diversos cantos do Brasil, existem delegados de polícia que promovem inquéritos também oficiosos, né, e com um caráter extremamente de perseguição, punição dos indivíduos. Então, isso seria uma forma de paralisar
essas investigações criminais. Também no âmbito de produzir prova, a investigação preliminar, também de produzir provas no sentido de evitar o recebimento, agora no âmbito de uma ação penal, né, evitar o recebimento de uma inicial acusatória, seja uma denúncia ou uma queixa-crime. Então, a investigação preliminar poderia produzir essas provas, a investigação defensiva, né, produzir provas que evitassem com que o juiz, a juíza, recebesse uma ação penal e, portanto, pudesse causar um constrangimento maior ao indivíduo na condição já, daí agora, de réu, né? Também, uma coisa que acho que vai ser muito importante no Brasil, com essas operações midiáticas aí, que nós estamos vendo, né, pela Polícia Federal Brasileira, pelo Ministério Público da União, né, o MPU, Ministério Público Federal, Operação Lava Jato, Operação Satyagraha, Operação Anaconda, né, com diversos nomes. Essas operações, elas efusivamente, elas conduzem para a decretação de medidas cautelares, preventivas, e estamos falando aí já no âmbito das prisões cautelares também. Então, a investigação defensiva produziria também, uma das grandes finalidades seria produzir provas para evitar a decretação dessas medidas cautelares preventivas. Então, isso é muito importante, eu acho que vai ser uma das grandes metas de eficiência da investigação preliminar defensiva no Brasil. E também a gente poderia falar de outras razões aqui, como, por exemplo, produzir provas que não foram produzidas na fase policial. Então, a investigação defensiva, produzir provas para poder fomentar melhor a promoção, a interposição de um recurso, por exemplo, em prol do acusado, em prol do condenado, né? Promoção, como eu já disse, de ações de revisão criminal, ações de habeas corpus, seja habeas corpus preventivo, seja habeas corpus repressivo, não importa. Então, a investigação defensiva, ela se resume, né? Se reúne, melhor dizendo, em atos, né? Preparatórios, né? Atos destinados à colheita, à produção de provas que possam, então, favorecer uma melhor atuação da defesa nos casos concretos. Lembrando que essa atuação da defesa pode ser tanto no âmbito do inquérito policial, quanto no âmbito já da ação penal propriamente instaurada, quanto no âmbito também da execução criminal. Inclusive, no âmbito da execução penal, você que nos assiste e trabalha com as execuções criminais no Brasil, você há de se recordar que o artigo 118 da LEP, né, da Lei de Execuções Penais, o artigo 118, ela fala da falta grave ou do cometimento de crime doloso como forma de regressão de regime. Então, uma pessoa que, por exemplo, está no regime aberto e vem uma notícia para o juízo da execução penal, do juiz da execução criminal, que este cidadão que está cumprindo a sua pena em regime aberto cometeu uma falta grave, então o Ministério Público já oficia este juízo da vara de execução criminal para que ele promova a regressão de regime. Então, do aberto, esse cidadão voltaria para o regime fechado. Agora, é necessário, no âmbito do parágrafo 2º desse artigo 118, que haja uma audiência de justificação. Agora, essa audiência de justificação, para quais fins? Para os fins de ouvir o condenado se ele realmente cometeu esta falta grave. Agora eu pergunto a você, como que o condenado iria se justificar nesta audiência? Através de uma simples palavra, de um simples depoimento? Se ele pode ter provas às mãos, provas concretas, estou me referindo aqui a provas materiais, capitais, substanciais, de que ele não cometeu esta falta grave, quem que poderia produzir essa prova para ele? Exatamente alguém em sua defesa, a defesa do condenado. E essa defesa do condenado se socorreria desse tipo de procedimento que estamos aqui a conversar, que é a investigação defensiva. Então, olha só como que é impactante no âmbito de uma execução penal no Brasil. Seguindo aqui agora para o nosso próximo tópico, vamos falar, professor, sobre a maneira procedimental, o regimento, né, que é seguido para que, de fato, a investigação defensiva possa vir a existir dentro da ação penal, dentro do inquérito policial.
ou dentro de qualquer mecanismo processual existente. Então, a nossa pergunta, para que nós possamos continuar o nosso bate-papo aqui, é da maneira, o modo como hoje ela está sendo pautada em norma procedimental. A investigação defensiva ela está restrita a atos investigatórios ou é mais abrangente? E se reserva somente ao investigado, no âmbito de um inquérito policial, ou ela pode ser introduzida em outras partes? Muito embora nós já tenhamos falado sobre isso em tópicos anteriores, professor, é bom nós ressaltarmos que esta parte é uma parte muito importante para que você que aí está nos assistindo possa compreender, de fato, a relevância e a importância desse instituto na sua vida cotidiana, no dia a dia da militância da advocacia. Então, professor, pode discorrer mais uma vez para nós sobre esse tema? Muito bem. É importante ressaltar que vou começar pelo final aí da sua pergunta, que ela é muito interessante e importante, né? Na realidade, não se restringe a figura do acusado criminalmente ou do investigado. A investigação defensiva ela pode ser utilizada em prol da vítima também. Isso porque nós sabemos que o inquérito policial ele se restringe, né, no foco. O foco do inquérito policial é colher provas e descobrir, primeiro, a autoria, se ela for ainda oculta, né, descobrir a autoria e investigar no sentido de colher o maior número possível de provas para dar um substrato maior para o Ministério Público agir na fase da ação penal contra esse cidadão investigado. E, às vezes, ou costumeiramente, alguns interesses da vítima são colocados de lado, né? E é importante a gente falar que a vítima ela tem um papel muito importante no processo penal de 2008 para cá, porque até 2008, no nosso sistema, a vítima, para o processo penal, era apenas um figurante que não era nem convidado sequer para participar de uma audiência, né? Após 2008, numa micro-reforma que teve o Código de Processo Penal, produzido principalmente pela Lei 11.719, em agosto de 2008, a partir daí introduziu a vítima com uma característica processual muito importante dentro dos processos criminais no Brasil. Então, ela tem a prerrogativa de ser ouvida em primeira mão, na abertura de uma audiência, por exemplo, de instrução e julgamento, em qualquer rito, seja rito ordinário, sumário, sumaríssimo, não importa. E a vítima ela pode também trazer provas para dentro da relação processual. E como que ela faz isso? Ela faz isso através do seu advogado. O advogado que representa a vítima numa relação processual, quando a vítima assim o quer, porque nós sabemos que existem alguns casos em que as vítimas ou familiares da vítima não querem participar da relação processual. Mas existem outros casos em que a vítima tem um interesse muito grande em participar da relação processual. Então, quando isso acontece, ela contrata um advogado da sua confiança, esse advogado se habilita nos autos, ele entra nos autos após uma autorização judicial na condição de litisconsorte da acusação. Então, ele é chamado de assistente da acusação. Então, este advogado, assistente da acusação, que tutela interesses e garantias individuais da vítima, então, portanto, ele pode também se socorrer desse instituto da investigação defensiva. Então, tanto pode a investigação defensiva, resumindo, tanto pode atender aos interesses do acusado, indiciado, investigado, quanto pode atender os interesses da vítima também, certo? Então, esse é o primeiro ponto, que é o final da pergunta. A parte inicial da pergunta era mais simples, né? É a leitura do artigo 2º do provimento 188 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que trouxe à lume, à baila, então, esse Instituto da Investigação Defensiva. A investigação defensiva ela pode gerar a participação da defesa na colheita, produção e apresentação de provas, seja na fase extraprocessual. Quando nós falamos fase extraprocessual, estamos falando nas investigações criminais, que no Brasil pode se dar de diversos modos. O modo mais clássico é o inquérito policial, que é o mais costumeiramente conhecido na prática, né? Mas também temos as comissões parlamentares de inquérito, temos a atuação dos advogados do Banco Central nas causas em que o Banco Central tem interesse, por exemplo, né? O COAF também, né, que é um órgão de fiscalização
do governo, então também nós temos ali a possibilidade de atuação defensiva, ali também muito grande, né? Um nicho muito importante para a advocacia brasileira, né? Nós temos a atuação dos advogados na fase, portanto, clássica, que é da ação penal, então ali podemos também aproveitar da instrução probatória, que é a instrução probatória, é o momento em que ocorre desde o recebimento da inicial acusatória até a audiência de instrução e julgamento. Então, nesse interstício de tempo, pode o advogado da vítima, tanto o advogado da vítima quanto o advogado do acusado, trazer provas que não foram colhidas ou apresentadas na fase do inquérito policial ou na inicial acusatória pelo Ministério Público. E também temos a fase posterior, que também é permitida a atuação dos advogados em termos de investigação defensiva, que é a fase recursal, né? Então, para a propositura, por exemplo, de uma apelação, né, no âmbito da propositura de uma apelação, pode o advogado se socorrer de provas que não foram apresentadas ou debatidas e trazê-las para fins de apresentação num tribunal, né? No caso de uma apelação, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. No âmbito de recursos especiais ou extraordinário, ou recursos ordinários constitucionais, seja no âmbito em Brasília do Superior Tribunal de Justiça, seja no âmbito desses recursos interpostos no Supremo Tribunal Federal. E também temos a fase, como eu havia mencionado anteriormente, da execução penal, né? Está ali, embora não haja previsão, é importante falar isso ao público aí que nos assiste, a você que está nos acompanhando, é importante falar isso, embora não haja uma previsão expressa na Lei de Execuções Penais, Lei 7.210/84, mas o artigo 118, parágrafo 2º desta Lei 7.210, a LEP, prevê, por uma interpretação extensiva ou analógica, nós conseguimos chegar a entender que ali dentro existe uma brecha, ainda uma brecha que singular, mas uma brecha, para que a investigação defensiva possa socorrer também os milhares de apenados que existem no sistema carcerário brasileiro, em prol deles. Em prol em que sentido? Bom, poderá ser tanto no sentido para evitar uma regressão de regime, por exemplo, do sistema aberto ou semiaberto para um sistema fechado, mais pernicioso, como também ajudá-los, auxiliá-los na promoção de ou uma medida de habeas corpus ou na promoção de uma ação revisional, a chamada revisão criminal, e o suprimento para isso está no artigo 621, inciso 2 do Código de Processo Penal.